Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Sou o professor Leonardo Favarin. Nós vamos trazer aqui exercício de Direito Constitucional da Banca VUNESP, perfeito? Você aí que está estudando, você tem que gabaritar essa prova, né? Pelo menos aqui na parte que a gente vai ter aqui de Direito Constitucional. Vamos abordar aqui questões, né? E a gente vai ver que tem muita literalidade, tem muita coisinha ali da Constituição, das leis, perfeito? Que se você entender bem, se a gente trazer aqui, você vê como a banca cobra, né? Como a banca aborda aquele determinado tema, a gente vai ver que determinados temas se repetem. Isso daí você estudando para qualquer outra banca, CESP, FCC, Selecom, a OCP, né? Você já consegue observar que as bancas gostam mais de determinado tema, né? E às vezes abordam mais um outro dispositivo, perfeito? Então vamos lá, vamos trazendo aqui questões da VUNESP, beleza? Vamos lá, esse tema tão importante da nossa Constituição que trata de direitos e garantias fundamentais, tá? Expresso no artigo 5º. Então vamos lá, primeira questão, cadê aqui? Deixa eu pegar minha canetinha. Primeira questão, questão maravilhosa. Questão, assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição Federal no tocante aos direitos e garantias fundamentais, tá? Vamos lá. Letra A. Em nenhuma hipótese a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Vamos entender aqui? Vamos lá? Na questão aqui, ela está abordando o artigo 5º, inciso 60 da nossa Constituição Federal, perfeito? Então, o artigo 5º, inciso 60, ele fala que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos, né, quando a defesa da intimidade e o interesse social assim exigir, perfeito? Então, bota aí artigo 5º, inciso 60 da sua Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim exigirem, né? O que ela está falando? Que a regra, a gente está trabalhando aqui dos atos processuais, perfeito? Então, olha aí, ó, tem que fazer essa observação, né? Os atos processuais, em regra, bota aí, ó, em regra, são públicos. O que significa dizer? Que você pode ir numa audiência, né? Você participar, você pode ir lá estar assistindo o tribunal do júri, perfeito? Um julgamento, né? Então, essa é a regra no direito. Os atos processuais são públicos, perfeito? Porém, a gente vai ver que a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais, então pode ser restrita por meio de lei. Quando, a defesa da intimidade. Então, observa aqui, né? Por exemplo, vai ter partilha, guarda, pensão, né? E entre outros, aí, vara da família, é muito defesa da intimidade. Então, o juiz vai falar, ó, tá restrito às partes e seus advogados, ninguém mais pode entrar, perfeito? Ou quando ele decretar um interesse social, né? Que é o famoso segredo de justiça, né? Então, cuidado, que a gente está vendo aqui que temos exceções à regra da publicidade dos atos processuais. Então, a letra A. Em nenhuma hipótese a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais? Errado. A lei poderá restringir sim, desde que seja o quê? Defesa da intimidade ou interesse social. Então, esse nenhuma hipótese aqui já o quê? Quebrou a questão, né? Letra B. É livre a manifestação do pensamento. Olha aí a liberdade, né? A publicidade, perfeito? Sendo garantido o anonimato. Errado, sendo vedado, na verdade o sendo está certo, né? Sendo
vedado o anonimato. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4, ela fala exatamente, né, sobre a possibilidade da publicidade dos atos. E a manifestação do pensamento é um direito de liberdade, é um valor democrático e é essencial para a informação. Perfeito? Porém, a pessoa que manifesta o seu pensamento, seja numa coluna de jornal, num veículo de informação, seja na internet, né, e entre outros, ela não pode fazer pelo véu do anonimato, né? Ela não pode fazer de forma apócrifa, sem identificação do autor, perfeito? Então quebrou aí a letra B também. Letra C, é vedada a assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva. A nossa Constituição trata da liberdade de crença, né? Embora o Estado seja um Estado laico, leigo, não confessional, a gente vai ver que a nossa Constituição assegura assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então não é o que? Vedado, corta aqui, tá? Letra D. É assegurado mediante pagamento de taxa o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, pega aqui o artigo 5º, né? Bota aí o artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Aí, ó, artigo 5º, inciso 34, né? Na verdade, aqui a Constituição fala que é independente do pagamento de taxa, né? Na verdade, a Constituição não fala propriamente que é gratuito, né? Mas ela fala que, independente do pagamento de taxa, você poderá pedir, né, para esclarecimento, você poderá peticionar, perfeito? Primeira coisa é peticionar aos poderes para defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, aqui assegura no artigo 5º, inciso 34, o direito de petição. O direito de petição. Se a gente pensar, é como se falasse assim, olha só, já que nós, administrados, podemos ingressar na justiça por força do artigo 5º, inciso 35, né, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a gente tem o livre acesso ao Judiciário, nada mais lógico e coerente a gente também ter o livre acesso à administração pública, né? Impedir. O direito de petição é você o quê? Pedir, né? Pedir algo, pedir uma informação, pedir um esclarecimento, perfeito? Contra o quê? Uma ilegalidade ou abuso de poder que a administração pública está cometendo, né? E a linha C é o direito de certidão. Direito de certidão. O que a gente tem aqui, né? Quando a gente estuda lá direito administrativo, a gente estuda, né, os atos administrativos e a gente tem os atos enunciativos. Certidão, parecer, né, declaração, são os atos que enunciam, né, que colocam ali informações para a pessoa poder pleitear um determinado direito, perfeito? Então, a linha B fala obtenção de certidões em repartições públicas, né, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A gente observa, por exemplo, quando você ingressa, vai no IBGE, por exemplo, INSS, você vai pedir uma certidão de tempo de contribuição para esclarecimento da tua vida funcional, né, determinada empresa não contribuiu, perfeito? Então você vai pedir ali uma certidão. Você não quer apenas as informações ali, mas você quer um instrumento, né, um ato que comprove que você contribuiu em um determinado período. Então você vai pedir uma certidão, perfeito? Cuidado então na hora da prova, tá?
é assegurado mediante de pagamento de taxa? Não. Independente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Show de bola, porém está errado aquela parte ali. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Muita gente acaba se barrando nesse dispositivo que, na verdade, a nossa Constituição fala que, na verdade, a gratuidade para os reconhecidamente pobres, nos termos do artigo 76 da Constituição, né? Inciso 76, artigo 5º, inciso 76, fala, né, que a gente tem a possibilidade, a gratuidade do registro civil de nascimento e a certidão de óbito para os que são reconhecidamente pobres. Muita gente me pergunta, mas professor, calma aí, eu não estou entendendo bem. Eu não sou pobre, assim, propriamente, né? E minha certidão de nascimento, minha mãe não pagou por ela. Eu vou falar, perfeito, por quê? Tem uma lei que assegura a todos a primeira via, a gratuidade. A certidão de nascimento é gratuita, perfeito? Então, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, perfeito? Porém, existe uma lei que dá gratuidade para todos, maravilha? Ele não está proibindo que dê para os demais, né? Tanto é que a própria Constituição fala que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, os atos necessários ao exercício da cidadania, por exemplo, uma certidão de nascimento, é um ato necessário para o exercício da cidadania, né? Um título de eleitor, uma carteira de trabalho, não é? Então, a gente observa que a Constituição, ela abriu, porém, o gabarito aqui, ó, é letra E. Beleza? Próxima questão. O direito à liberdade, em seu sentido mais amplo, está estabelecido e garantido total e integralmente na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, né, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha só, isso daqui quem diz é o artigo 5º. Às vezes tem umas provas, né, que cobram umas coisinhas, né? Inciso 4, então não está aqui no artigo 5º, inciso 2. Na verdade, aqui vem trazendo a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, perfeito? Né? A publicidade. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional, né? Aqui, a gente já tem que puxar o artigo 5º, perfeito? Inciso, acho que é o inciso 14, né? É assegurado a todos acesso à informação. Isso, é o inciso 14, então está no artigo 5º, inciso 2, tá? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, né? Aqui trata-se da legalidade penal, perfeito? Então, quando fala que não há, né? Não há lei anterior que defina, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, a gente está falando do artigo 5º, inciso 39, que trata da segurança jurídica, perfeito? Então, você não pode ser punido por um ato ainda que não foi definido como crime, perfeito? Naquele momento, naquele tempo, perfeito? Então, inciso 39, né? Inciso 39 da nossa maravilhosa Constituição Federal, tá? É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Não vou entrar aqui no mérito, que não é artigo 5º, inciso 2, ponto, tá? E agora, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, aqui, ó, tratou do tema princípio da legalidade. Perfeito? Por isso que, quando ele falou direito à liberdade, né? Por quê? O artigo 5º, inciso 2 da Constituição, embora muita gente, mas professor, não é princípio da legalidade não? Olha só, você tem que primeira coisa entender. O princípio da legalidade é fazer tudo o que a lei não proíbe. Então aqui mostra uma liberdade ampla, né? Aqui mostra uma liberdade voltada para o particular.
Perfeito? Quando a gente fala da legalidade pública, que é o artigo 37, aí a gente fala da legalidade estrita, né? O Estado somente atuar naquilo que ele pode, que está previsto em lei, né? Então aqui já não há falar em liberdade, e sim nas ações restritas com amparo em lei, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Então, olha aqui, ó, o direito à liberdade em seu sentido mais amplo, fazer tudo o que a lei não proíbe, né? Então, gabarito aqui, ó, é letra E de escola. Beleza, galera? Foi? Maravilha. Então, vamos para a próxima questão, ó. Para assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a Constituição Federal do Brasil contempla a possibilidade da concessão de, dois pontos. Aqui a gente já está falando dos famosos remédios constitucionais, né? Que na verdade nada mais é do que o quê? Se a gente parar para pensar, eles são garantias fundamentais, perfeito? São as garantias, as nossas garantias fundamentais. E aí, claro, tem um conceito, neste caso, de remédios constitucionais. Beleza? Aí que maravilha, né? Então, chamado de remédios constitucionais. Aí a gente tem o habeas corpus, a liberdade de locomoção, o habeas data, direito à informação, olha que maravilha, né? Já ligou. Aí, o mandado de segurança, que é direito líquido e certo. O mandado de injunção, que é a falta da norma regulamentadora. Então a gente tem esses remédios aqui. Aí não vou, ainda tem a ação popular, que é o cidadão para anular ato lesivo, tá? Então olhando aqui, a gente já vê o que a questão está pedindo, né? Ela está a assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa, constantes em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A Constituição Federal do Brasil contempla a possibilidade de concessão de... Olha só, essa questão ficou fácil, né? Porque para assegurar o conhecimento de informações. O problema, aí você já marca o gabarito e letra D. Mas eu queria fazer uma observação aqui, antes de passar logo nessa questão, né? Porque seria muito cômodo para mim falar, ó, gabarito letra D, pronto, vida que segue. Mas cuidado, que o habeas data, ele está trazendo ali informações de caráter pessoal, característica, né, personalíssimas. Então, cuidado na hora da prova, porque aquela palavrinha ali, aquela parte ali, ó, relativas a determinada pessoa. Na verdade, ele está querendo se referir o quê? Aquela pessoa que está ingressando na justiça pedindo as suas informações, perfeito? É isso que você vai pescar na hora da prova, tá? Beleza? Mas aqui a questão falou relativas a determinada pessoa. Então, a determinada pessoa entendeu que é aquela pessoa que está impetrando. Aí tu vai, beleza, para a prova, tá? Então, o gabarito é letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilo? Foi? Né? A gente não pode deixar passar, não pode ficar na dúvida na hora da prova, tá? Vamos aqui para mais uma questãozinha. A Constituição da República Federativa do Brasil considera, entre outros, crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Observação. A gente tem que lembrar os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis e crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quando a gente fala em crimes inafiançáveis, são crimes que não cabem fiança para a pessoa responder em liberdade durante o processo. Beleza? Maravilha. Crime imprescritível que a administração pública pode punir a qualquer tempo. Beleza? Não vem falar, o que é imprescritível? É que não prescreve. Pô, não me diga. Você tem que falar que ela pode punir a qualquer tempo. Passou 100 anos, pode punir. Perfeito? Ela não tem prazo prescricional, tá?
sujeito à pena de reclusão. Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Aí você vai lembrar: ração, racismo e ação de grupos armados. E aí a Constituição ainda fala que a prática de racismo sujeito à pena de reclusão. O que eu quero dizer com isso? Perfeito? No crime de racismo, a regra é começar no regime fechado. Então você vai marcar aqui, ó, letra A. Aqui só falou racismo e não entrou no mérito da ação de grupos armados. Ponto. Você tem que tomar cuidado que a gente tem a tortura, o tráfico, o terrorismo, os crimes hediondos, o famoso HTTT. Eles são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O que eu quero dizer com isso? Que os crimes hediondos, eles prescrevem. A tortura prescreve, o tráfico prescreve, o terrorismo prescreve. O que não prescreve é a ação de grupos armados, né, e o crime de racismo. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Gabarito é letra A de amor. Beleza? Maravilha, galera? Fechamos aqui? Fechamos, né? Ficou bonito? Ficou bonito? Beleza? Deu pra gabaritar? Tranquilo, né? Então, no próximo bloco aí a gente continua com mais estudos. Um forte abraço aí, né? E vamos meter a cara.